estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um tanto peculiar, um tanto desconhecido, principalmente para nós nessa época. Nós vamos falar sobre Jesus e o jejum. Se você quiser abrir sua Bíblia, puder abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. A gente vai estudar esse texto. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Então nós temos uma pergunta. Há várias questões a respeito do jejum. Aqui nós temos uma pergunta para Jesus, mas hoje nós, na nossa época, temos muitas perguntas a respeito do jejum. Na Bíblia, quando se fala jejum, parece que está falando e todo mundo está entendendo. Nós temos vários personagens bíblicos que jejuavam. Moisés, Davi, Elias, Esther, Daniel, Ana, a mãe do Samuel, Ana a profetisa, Paulo, Jesus. Na história cristã a gente tem muitos exemplos de homens que se tornaram ícones e que influenciaram gerações e também jejuavam. Martim Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney. Você não sabe nem o que eu estou falando, né? Então depois você vai lá no site da igreja, pega os nomes dessas pessoas e pesquisa no Google. E você vai descobrir um pouco da vida dessas pessoas e o impacto que a vida delas causou na história. Então a gente tem exemplos dentro da Bíblia, a gente tem exemplos fora da Bíblia na história da igreja. E mais, o jejum não é exclusividade da religião cristã, dos católicos e evangélicos. As outras religiões também reconhecem e praticam o jejum. Todas as grandes religiões fazem isso. Só que, muitas vezes, o jejum é erroneamente entendido como uma maneira infalível de mover a mão de Deus, né? Se você quer alguma coisa, você ora. Se você quer muito alguma coisa, então você jejua. E aí, a mesma frase da semana passada, Deus vai ter que dar. Deus vai ter que fazer. Se o jejum foi feito do jeito certo, Deus vai ter que dar. Isso parece muito com simpatia. E não é essa a ideia da Bíblia a respeito de jejum. Então, há um entendimento errado. Outro entendimento, outra coisa que complica o entendimento nosso, é que a gente vive numa época em que comer bem se tornou uma vaidade. Se você quiser comer uma comida japonesa agora, tem aqui em Campinas? Fácil. Se você quiser comida chinesa, mexicana, se você quiser um lanche natural bem gostoso, se você não quer nada natural, você quer uma pizza. Se você vai num shopping, lá tem opção para todo mundo. Porque comer é uma delícia, é uma vaidade. E na mídia é pregado que a gente não deve ficar sem comer. Para você ter saúde, quantas refeições diárias, pessoal? 3 era na nossa época, lá atrás. Filho. Hoje em dia é mais que 3, você tem que comer de 3 em 3 horas para você ter saúde e tudo mais. Então, aí que o jejum ficou mais raro ainda e não faz nenhum sentido para nós nessa época, onde a gente acredita que a gente vai passar mal se a gente não comer, que a gente vai ficar doente se a gente não comer e assim por diante. O jejum não é popular mais. Não é comum mais. Então a gente tem muitas questões sobre jejum. Se na Bíblia fala-se sobre jejum e parece que todo mundo entende, quando a gente lê jejum, cada um entende uma coisa. E tem tantas dúvidas. No final do culto da semana passada, alguém estava perguntando: pastor, e como é que eu faço para jejuar? Né? E se eu deixar aqui, muita gente vai ter perguntas também. Se a gente pergunta e deixa Jesus responder a respeito de jejum, Ele vai responder hoje as tuas perguntas a respeito desse assunto. E percebam que foi feita uma pergunta para ele: por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Então, antes da gente continuar tratando desse assunto, eu preciso dar algumas informações bíblicas para você. Primeiro, jejum. O que é jejum? Jejum é a abstenção de comida para fins espirituais.
tá? É muito importante que você entenda isso. Jejum é diferente de greve de fome. Concorda? A greve de fome você faz para adquirir poder político e forçar alguém a fazer alguma coisa, ou então para atrair a atenção de todo mundo para você. Jejum não é greve de fome, que você faz para Deus, para Ele olhar para você. Não é. Ele sempre olha por nós, Ele não precisa dessa chamada de atenção. Jejum também é diferente de dieta de saúde. Abstinência de alimentos para melhorar a saúde física. Quando eu falo, vou falar do jejum de Daniel. Não, isso é uma dieta, né? Comer vegetais e tudo mais para ter saúde. Se o objetivo é saúde física, então não vamos confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é dieta, outra coisa jejum. É muito importante que você entenda. O objetivo é fins espirituais. A pessoa quer um enlevo espiritual, quer se fortalecer, quer ter mais de Deus, quer ter direção, quer um livramento, ou quer se encher de Deus. Aí ela busca Deus através do jejum, deixando de comer. Há mais explicações para vocês. O jejum pode ser parcial ou total. Por exemplo, Lucas 4, versículo 2, fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e ele ficou quantos dias sem comer? 40 dias. Ficou sem fazer o que mesmo? Comer. Ao final dos 40 dias ele teve fome. Não fala que ele teve sede, ele teve fome. Então Jesus se absteve de comida por 40 dias, jejuando e orando. Isso é jejum. Mas há também um jejum parcial, como Daniel capítulo 10, versículo 3, onde ele se abstém de um tipo de comida. Não fala o motivo, talvez porque ele era um funcionário do governo e não podia se dedicar integralmente ao jejum naquela época, porque em outros momentos ele faz jejum completo. Ele faz um jejum parcial, onde ele tira algumas coisas e outras deixa para ele continuar a poder trabalhar. São raros os casos de jejum absoluto. Eu explico o que é isso. É a pessoa deixar de comer comida e beber água. Por exemplo, Esther fez um jejum completo e mandou todo mundo fazer. Nós vamos ficar 3 dias sem comer comida e sem beber água, porque a nação judia estava correndo risco. É muito raro encontrar isso na Bíblia. Um segundo exemplo está em Atos capítulo 9, versículo 9. Após a conversão, Saulo, que foi batizado de Paulo, ficou 3 dias sem comer e sem beber água. Muito raro ver isso na Bíblia. Ok? Então tá. Não se meta a besta de fazer um jejum absoluto sem que Deus o direcione para isso. Ok? Alô? Cuidado. Essas pessoas foram dirigidas por Deus para fazer isso. Outra coisa é que não passa de 3 dias. A gente sabe que sem comida o corpo humano aguenta muito tempo, mas sem água quanto tempo aguenta? Vamos lá, pessoal. Quem está aqui, quem sabe? Informação, cultura, muito importante. Sem comida, 40 dias dá para levar. Sem água, 3 dias no máximo. 3 dias no máximo. Há relatos lá na Coreia do Sul de irmãos que fizeram jejum por mais de 40 dias, bebiam água, mas não comiam e acabaram vindo a falecer por causa que exageraram. Há relatos de jejum coletivo. Jejum costuma ser uma coisa entre a pessoa e Deus, mas na Bíblia há muitos relatos de jejum que era para a nação inteira, como por exemplo Levítico 23, 27, o dia da expiação era o dia onde todo mundo se entristecia por causa do pecado, se entristecia por causa das afrontas que fizeram contra Deus durante todo o ano, e nesse dia toda a nação jejuava, lamentava-se, até a morte daquele bode expiatório. Aí eles começavam uma festa para agradecer o livramento que Deus tinha dado. Todo mundo. Outro exemplo está em Joel, capítulo 2, versículo 15. Em casos de uma grande catástrofe, um grande problema, às vezes era convocada toda a nação para orar e para jejuar, como acontece essa convocação nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá convocou todo mundo para jejuar, porque eles estavam sendo atacados pelo inimigo. Tem mais exemplo ainda. Jonas 3, de 5 a 9. Quem lembra do profeta medroso? Profeta fujão, não é? Ele foi e pregou contra Nínive e disse: dentro de 40 dias essa cidade vai ser destruída, porque Deus não aguenta mais a maldade dentro dessa cidade. Aí o povo começou a jejuar, o rei ficou sabendo e conclamou um jejum para todo mundo.
Se você ler lá no capítulo 3, do versículo 5 ao 9 sua Bíblia, até os animais entraram no jejum. Não de livre e espontânea vontade, né? Simplesmente não deram comida nem para eles. Aí vai sofrer todo mundo. Quem sabe Deus muda de opinião. E de fato Deus mudou por causa do arrependimento e não destruiu a cidade. Jejum coletivo. Jejum coletivo. Gostaram das informações? Foi muito rápido? Não? Tranquilo? Acompanhou? Beleza. Está todo mundo fazendo assim? Então todo mundo prestando atenção. E nós? Hoje, devemos jejuar? Porque nós acabamos de ler na Bíblia que os discípulos de João Batista jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí eu venho com a pergunta, devemos jejuar então? E aí Jesus? Vamos ver o que ele responde. É muito interessante. Vamos lá, continuidade do texto, versículo 19. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. É interessante olhar para esse texto aqui com cuidado. Vocês lembram que no primeiro dia na cidade de Cafarnaum, capítulo 1 de Marcos, Jesus estava ensinando dentro da sinagoga quando de repente um homem ficou endemoniado. E quando ele ficou endemoniado, o que ele gritou? Que queres conosco, Jesus? Santo de Deus, você veio para nos atormentar? E o que Jesus falou? Vocês lembram? A gente pregou aqui, foram duas palavras que ele falou. O que foi? Cala a boca aí, sai dele. Foi simples assim, porque ele não queria que fosse dito. Depois, na continuidade do texto, mais uma vez, Jesus ia expulsar os demônios tentavam falar quem ele era, mas ele não permitia. Jesus não queria que ninguém soubesse quem ele era e qual era a sua missão. Agora, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus fazendo alusão ao que ele veio fazer. E ele chama a si mesmo de noivo. Se você olhar para a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, vá lá em Isaías capítulo 62, versículo 5, e olha, quem é o noivo de Israel? Se você for em Ezequiel 16, quem é aquele que desposa a nação de Israel? Quem é o noivo, o marido do povo de Israel? Oséias capítulo 2, versículo 16, também 19 a 23, quem é? Deus é. Deus é o noivo. Deus é aquele que desposa o seu povo, que casa com o seu povo e tem uma aliança com o seu povo. E Jesus está dizendo, os meus discípulos, eles não podem jejuar enquanto eu estou com eles. Eu sou o noivo. Tem momentos que jejum é inconveniente, gente, não é não? Vamos supor, aconteceu há um tempo atrás, eu não vou dar muitos detalhes, senão vocês vão descobrir. Mas, época de festa na família, festa em tudo quanto é lugar, e resolveram fazer jejum. Que chato, todo mundo querendo compartilhar e duas pessoas apenas no meio, mas eu não posso, eu isso, eu aquilo. Olha, tem que escolher certo o tempo. E aqui Jesus está dizendo que no momento que ele estava com os discípulos, que ele estava vivendo lá, não era momento de jejum, porque o noivo está presente. Quando o noivo está presente é momento de quê? De festa. Se você tem o representante de Deus na sua vida, caminhando com você, vendo o poder dele, os milagres dele, a transformação que ele faz, a verdade que ele prega, está caminhando, é tempo de festa. O reino de Deus estava longínquo, agora se manifestou na pessoa de Jesus, está todo mundo maravilhado, os discípulos estão maravilhados, é época de festa, é época de alegria. Deus que estava longe, que não conversava mais com o seu povo, 400 anos de silêncio, se manifestou através de João Batista e agora através do Filho, caminhando no meio deles, conversando com eles. Não é época de jejum, era época de festa. Só que não fica aí. Depois, ele fala bem assim, mas vocês virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Você não vai encontrar um mandamento no Novo Testamento dizendo jejuem. E isso aqui não é um mandamento, não? Não é um mandamento. Isso aqui é uma profecia. Jesus está dizendo, vai chegar a hora em que a minha turma vai jejuar.
Ele está dizendo o que vai acontecer. O meu povo vai jejuar. Eu sei, os discípulos de João estão jejuando, os discípulos dos fariseus estão jejuando, mas vai chegar o dia em que o meu povo vai ter que jejuar. Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Bom, a gente pode entender isso de duas formas. Uma que eu acho incorreta e a outra que eu penso ser mais correta. A gente pode compreender que quando o noivo foi tirado foi de sexta-feira da paixão até domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou e voltou. Então a gente tinha 3 dias para jejuar, acabou. Mas é difícil entender assim porque Pedro não entendeu assim. Paulo não entendeu assim. A igreja primitiva não entendeu assim. Se você olha para a Bíblia, vários textos do Novo Testamento, eles jejuavam. Então eu entendo que a gente tem que jejuar entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, quando ele vai estar aqui em essência. Nós sabemos que ele está vivo, nós sabemos que ele passeia entre nós, mas o reino dele não foi estabelecido na prática como a gente sonha, como a gente deseja. Então, hoje é sim o tempo de... Vamos lá, é um verbo. Hoje é tempo de jejuar. Vai chegar o dia, Jesus disse, em que o meu povo vai jejuar. E esse tempo é agora. É a hora em que o noivo não está presente. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e nós sabemos que do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. E até que ele volte, é tempo de jejum. Ok, vamos adiante. Está todo mundo comigo? Vamos lá. Versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Para explicar o que ele acabou de dizer, Jesus dá um exemplo, uma figura muito comum para a época. Na realidade, não só uma, duas. Tem outra aqui, ó. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro. Tá, se a sua Bíblia está diferente, calma. A sua Bíblia está escrito odres, não é? Odres? Odres novos, odres velhos, é isso? O que é odre, né? Então, a minha tradução tenta facilitar para mim. Ao invés de falar, deixar por conta da minha imaginação, pensar o que é odre, ela fala, é vasilha de couro. Ajudou vocês? Dá para imaginar uma vasilha de couro? Está todo mundo imaginando? Será que vocês acertaram? Bom, vamos falar primeiro do remendo. O tecido da época de Jesus não era o tecido de hoje, concorda? Não havia indústria, havia tear. Então o tecido novo, ele ainda iria encolher ou esticar, dependendo do tanto de uso. E gente, naquela época as pessoas não tinham guarda-roupa. Mulherada, elas não tinham guarda-roupa. Vocês acreditam que era possível viver sem um guarda-roupa? Não tinham. Então as pessoas costumavam ter 1, 2 peças de roupa que usava por dias. Inclusive ficava de herança para os outros, não é? Quando Jesus morreu, a roupa dele sobrou, o que os guardas fizeram? Jogaram sorte para ver quem ficava. Não é isso? Porque não era de se desperdiçar. Era uma roupa só. O povo era bem diferente do que é hoje, não é não? Tem gente que tem closet aí, não é? Daqui tem gente já planejando colocar até o botãozinho para rodar os cabides, ficar mais fácil achar a roupa. Na época de Jesus não era assim. Então era comum as pessoas tentarem recuperar as suas roupas. Vocês acreditam que faziam isso no passado? Havia um jeito de recuperar roupas. Só que as pessoas tinham cuidado de não pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha, porque se fizesse isso, quando fosse lavar, a roupa ia acabar, aliás, o remendo ia acabar encolhendo, e na hora que ele encolhesse, ele ia rasgar. Ele colocou ele para tapar um buraco, ele abriu 2 do lado, porque colocou um remendo novo em roupa velha. Então, se você quer recuperar, quisesse, né? Se você estivesse lá e quisesse recuperar a sua roupinha tão querida, você tinha que colocar um remendo velho na roupa velha. Beleza, está todo mundo entendendo? Agora vamos para os odres. Eis que eu apresento para vocês um odre. Essas fotos que estão meio rosas aqui,
Isso está lá em Paris agora. Tem uma taberna lá especializada em vinho e queijos, e eles costumam produzir o vinho artesanalmente. Sabe como é que é, né? Eles pisam nas uvas com o pé mesmo, amassam, depois deixa fermentar um pouquinho, aí tira aquele caldo, passa num coador para tirar sementes, tirar a casca, e aquele suco que sobra, já começando a fermentar, eles não tinham recipientes que dava para colocar, fechar e deixar aguentar a pressão da fermentação. Então o que eles faziam? Eles matavam a cabra, tá vendo? E só arrancava a cabeça dela. E tirava todos os ossos, toda a carne, todas as vísceras por dentro do pescoço. Ok? Deixava secar por um tempo, amarrava os pés, amarrava aqui os outros pés, costurava tudo, deixava secar. E depois vinha e colocava aqui dentro o vinho para ele fermentar. Aqui, ó, dá para ver que isso aqui é couro de verdade, esse aqui está vazio. Você queria beber o vinho da época? Esse aqui está bem velho já. Percebe que ele já está meio duro. E eles usavam essa vasilha uma vez só. O que acontece? O couro é novo, o vinho lá dentro vai fermentando, vai criando gás metano e vai se expandindo, expandindo, expandindo. Mas como o couro é novo, ele ainda tem elasticidade, então ele aguenta lá os 4 meses até a fermentação completa do vinho. Só que uma vez que esse vinho ficou bom, você bebeu, vou aproveitar esse odre aqui, vou colocar mais vinho. Se você coloca, ele já está expandido. O que o vinho vai fazer? Vai desperdiçar a vasilha de couro e vai desperdiçar o vinho novo que você colocou, que ainda não está fermentado. E Jesus deu esse exemplo para a gente, muito adequado para falar de como funciona o jejum. Para nós, Jesus inaugura um novo tipo de jejum. Se você olha para o contexto, o antigo jejum é o odre velho. É o jejum que era praticado pelos fariseus e pela outra turma, que era um jejum baseado nas promessas de Deus, para tentar buscar auxílio num Deus lá distante. Na época de Jesus era uma coisa muito complicada, tanto é que várias vezes Jesus falou: quando vocês jejuarem, não sigam o exemplo dos hipócritas, porque eles tentam aparentar no seu rosto uma cara de coitado, de quem está sem comer há uma semana. Lembram disso? Não sigam o exemplo deles, lava o seu rosto, jejum em secreto. Deus que vem em secreto vai te recompensar. E eles já tiveram a recompensa deles, que era o reconhecimento público. Então era uma coisa absurda de tentar fazer Deus dar para mim o que eu desejo. Será que existe algo que eu consigo fazer para convencer Deus a me dar o que eu desejo? Ainda bem que a Bíblia não fala que tem, porque senão todo mundo ia tentar. Pessoal, hoje em dia isso não mudou. É com pesar que eu digo que cada vez eu estranho mais a palavra evangélico. Esses dias eu vi alguém compartilhando no Facebook, uma apóstola, não sei o nome dela, de uma igreja também que não guardei o nome, vendendo um kit de beleza de Esther por mais de R$1.000, com a seguinte promessa: quem é feio, quem é feia, e comprar o kit de beleza de Esther, em 7 dias vai ficar bonito. Vocês estão achando engraçado? Mostrou ela com as pastoras da igreja dela, dizendo: nós vamos para o monte para consagrar o kit de beleza. Nós vamos subir o monte. Estavam todas vestidas de pano de saco. E nós vamos subir um monte de joelho. Imaginem vocês, ela disse isso ainda, imaginem vocês que subir a pé já é difícil, mas nós vamos subir de joelho. Porque assim Deus vai ter que, né? Deus vai ter que ungir esse material aí e dar para as mulheres o que elas desejam. Beleza. Tem gente já fazendo piada. 1 Pedro
Não sei se é a primeira ou a segunda, agora me fugiu. Gente, ó, hoje eu vou rápido que a minha cabeça tá cansada. Eu dormi acho que só 3 ou 4 horas da noite, tá difícil. Mas em Pedro, ele fala para as mulheres bem assim, que a beleza de vocês não esteja no trançar do cabelo, nem na roupa, nem nas joias, mas aonde? No seu proceder. Proceder. Em outro versículo diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa será, a palavra que ele usa é louvada. Sabe o que significa louvada? Elogiada. Elogiada. Reconhecida. Como você é linda. Vocês querem ver? Eu não vou fazer isso. Eu não vou falar nome. Mas a gente imagina, o mundo prega pra gente que beleza está relacionado à juventude, né? Pelinha lisinha, novinha, não é? Não é? Dá uma olhadinha para as pessoas que têm cabelo branco aqui na igreja, as senhoras. E fala para mim delas, para mim, qual delas que é feia? Alguém já falou o que eu queria ali. Ai, todas são lindas. E é verdade. É uma mais linda que a outra. Porque a beleza não está na aparência, a beleza vem de dentro. A beleza vem do proceder, do testemunho que se dá, da alegria que é ter essas pessoas no nosso meio. E o cabelo não está pintado, muitas vezes está branco, a pele não está esticadinha, às vezes está enrugadinha, tem as manchinhas, e a gente olha para tudo isso e acha... completem para mim, não sou eu, vai. A gente olha para tudo isso e acha o quê? Lindo. Lindo. Lindo demais. Porque a beleza está em outro lugar. Então, olha, gente, por favor, toma cuidado com as coisas que vocês assistem no YouTube. Toma cuidado com os apóstolos que usam essa autoridade para ensinar besteira. E é besteira mesmo. Eu falo contra, sem medo de ser feliz. Não existe o que eu possa fazer para manipular a Deus, para Ele me dar o que eu quero. O jejum é o contrário disso. No Antigo Testamento, o jejum era atendido quando as pessoas buscavam a Deus. Simplesmente buscar a Deus em primeiro lugar. Há muitos benefícios no jejum. Deus pode mostrar o seu poder, libertar, transformar, livrar. Deus pode dar para você mais autoridade espiritual, mais força para enfrentar. Mas o objetivo, o propósito do jejum é ter mais de Deus em primeiro lugar. O resto é benefício. É benefício quando você trabalha pelo salário ou pelo benefício? Não é? É o salário que a gente olha primeiro. Os benefícios vêm para formar o pacote. Não é isso? Então a mesma coisa aqui. O antigo jejum não vale mais. E Jesus fala de um vinho novo. Quem que é o vinho novo? Quem que é o noivo? É Ele. É coisa nova, que ninguém estava imaginando, ninguém estava esperando. É o reino de Deus inaugurado na pessoa dele. Ele é o vinho novo. E o vinho novo tem que ser colocado aonde? No odre 9, que é um novo tipo de jejum. Um novo tipo de conduta. Um novo tipo de motivação. O antigo jejum está relacionado à tristeza, dor, necessidade, perigo, falta de algo. Por exemplo, Ana, a mãe de Samuel, não a Carol, a Ana, o primeiro Samuel lá. Aquele que ouviu a voz de Deus, Samuel, lembra? 3 vezes. Antes de ter, ela sofria porque o marido dela tinha outra esposa que tinha filhos e ela não tinha. E essa rival ficava provocando ela, dizendo que ela era amaldiçoada. Ela ia para o templo, mas ela não comia. O que ela fazia? Jejuava e orava, buscando Deus. Deus me dá uma resposta, me ajuda nessa questão. E Deus interviu na história dela. Muitas vezes no Antigo Testamento está relacionado sim com tristeza, com dor. As pessoas rasgavam suas vestes. Davi pecou contra Deus e Deus falou: o filho que veio desse pecado vai morrer. O que ele fez, gente? Foi jejuar e orar. E aí Deus atendeu ele? Não atendeu. O menino morreu mesmo. E quando morreu, ele foi lá, lavou o rosto e foi comer. Mas ele jejuou para entender a vontade de Deus e se conformar com a vontade de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. A gente não manipula Deus, a gente faz o jejum para compreendê-lo, para ver o seu poder e a sua sabedoria. Então, hoje,
ainda está relacionado à falta, à tristeza e à necessidade. O que foi tirado dos discípulos? Quem que foi tirado? O noivo. Então, é falta de algo, é saudade de alguma coisa. E se eu sinto falta, se eu tenho saudade, então eu vou buscar. Eu quero através do jejum. Mas também inaugura algo novo. O novo jejum tem mais a ver com uma salvação invisível, mas com a salvação realizada em Jesus. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus pagou o pecado, Jesus foi enterrado, permaneceu por 2 dias enterrado, mas no 3º dia ele ressuscitou e pronto. A salvação foi executada nele. A gente não ora por uma salvação, a gente não jejua por uma salvação, porque a salvação já veio. A gente jejua porque a gente sente saudade, vontade, fome. Um novo tipo de jejum carrega um tipo de fome e sede de algo que a gente conhece e deseja. Você já sentiu fome de alguma coisa só porque você sentiu o cheiro? Gente, eu moro de um lado do bar agora. E tem certas horas no dia que eu invejo aqueles senhorzinhos lá no bar. Sabe? É a hora que eu não almocei ainda e eles fritam aquela linguiça. Poxa, que fome que dá. Parece que o gosto da linguiça vem. E você sente. Todo mundo que experimentou Jesus, experimentou sua graça, experimentou andar com Ele, experimentou o seu poder, sente fome, sente sede, sente saudade. E aí jejua e diz: Jesus, eu te quero tanto, mais do que a fome que eu estou sentindo. Fome e sede. Jesus fez uma promessa: dias virão em que os meus discípulos, os meus seguidores jejuarão. Você precisa decidir agora se você faz parte do time dele ou não. Você precisa decidir se você é o cumprimento dessa promessa, dessa profecia ou não. Para isso, eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá. Primeira pergunta: você já experimentou do vinho novo? Na Bíblia, vinho é coisa boa. Vinho é sinônimo de alegria. A gente tem problema com bebida alcoólica, a Bíblia não tem. Então, Jesus fez água em vinho e fala de vinho, e ele está comparando a vinda dele com um vinho novo, vinho bom. Você já experimentou o vinho novo? Agora não estou falando da bebida mais, estou falando de Jesus. Já experimentou? Já experimentou na sua vida o poder dele, a graça dele, a alegria que é, o prazer que é ter Jesus na sua vida? Se não experimentou, ouça o que eu digo a você: você não sabe o que você está perdendo. Você precisa abrir o seu coração e experimentar o poder de Jesus na sua vida. Ele é a salvação que você tanto almeja. Quando você tem fome de alguma coisa, deixa eu te dizer com todas as palavras, essa fome, essa sede, esse desejo é de Jesus. Não adianta buscar satisfação nos prazeres da vida, não adianta buscar satisfação num casamento, não adianta buscar satisfação no novo emprego, não adianta buscar, a satisfação desse anseio que você tem dentro do seu coração em qualquer coisa nesse mundo. Não perca o seu tempo. Existe uma fome de Deus dentro de você. E Deus se revela em Jesus. Experimente Ele, prove dEle, entregue sua vida para Ele, se esbalde dEle. E você vai ficar bêbado de Jesus e vai perceber que é o barato. É isso. É a resposta. E uma vez que você fez isso, sabe o que vai acontecer? Você vai querer mais. Vai querer muito mais. Você vai ter fome do reino de Deus. Eu ouvi o John Piper pregando sobre um texto parecido com esse. E ele falou de uma forma tão apaixonada. Ele falou: Paulo queria ir estar com Jesus. Tinha saudade do seu lar. E o lar dele não é aqui. O nosso lar também é aqui, pessoal? Não. Então a gente tem saudade de um lar que a gente nem conhece. Onde que é? É no céu. Com quem? Porque o lugar não é importante, o importante é a pessoa. Então é Jesus. A gente tem saudade de Jesus.
E se a gente tem saudade, a gente quer que o reino dele se torne realidade na nossa vida cada vez mais intensamente. Agora, quando a gente perde o foco, e a maioria de nós estamos aqui no mesmo barco, nós somos comprometidos, conformados, não é? Que tem na sua vida tanta preocupação, tanta ansiedade que não consegue frutificar. Tanta distração que a gente não consegue sentir saudade e nem fome. Isso é terrível, mas é isso que acontece. Aí todo mundo fica olhando assim para mim, quietinho. Você não queria que o reino de Deus fosse uma realidade mais clara na sua vida? Você não queria ter controle sobre aquelas fraquezas e ver Jesus reinando naquela área da sua vida? Você não gostaria de ver o reino de Jesus se tornando realidade na sua família? Ele fazendo o que Ele quer, a vontade boa, agradável e perfeita, como Jesus diz, assim como ela é nos céus, dentro da sua casa. Você gostaria disso? Você gostaria de ver o reino de Deus na sua igreja? Jesus agindo, Jesus dirigindo, Jesus fazendo através do seu Espírito Santo, tudo acontecer conforme Ele quer. Quebrando quem precisa ser quebrado, exaltando quem deve ser exaltado, trazendo arrependimento, humilhação e tudo mais, e agindo com seu poder. Quem não gostaria disso? Olha para o nosso mundo. O que falta no nosso mundo, meus irmãos? Falta o reino de Deus sendo estabelecido. Falta Jesus sentado no trono dizendo é assim e consertando todas as coisas. O nosso mundo está perdido porque ele está longe do reino de Deus. E aqueles que querem o reino de Deus, sabe o que eles fazem? Eles jejuam. Eles buscam esse reino, eles anseiam por esse reino. Não um jejum antigo, mas um jejum novo. Meus irmãos, eu quero o reino de Deus na minha vida. Eu quero que Deus controle cada área da minha vida. Principalmente aquelas que são mais difíceis. E alguns de vocês conseguem se identificar com o que eu estou falando. Então a gente não tem desculpa, a gente está diante aqui de algo muito sério. Jesus falou que os seus discípulos iriam jejuar. Nós entramos nessa enrascada, vamos seguir Jesus durante 1 ano e meio. E ele falou que os discípulos dele vão jejuar. Então a pergunta última, você se juntaria a nós, toda a igreja, num jejum novo, por 1 mês? Para buscar com fome, com sede, com intensidade, o reino de Deus na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, nessa nação. Não se engane, meus irmãos, essa nação está quase explodindo. A gente precisa de uma intervenção divina urgente. Os dias virão em que os meus discípulos jejuarão. Mas não no jejum velho, um jejum novo. Um jejum que já conhece a vitória e apenas deseja e busca o reino de Deus, a vontade de Deus. Eu vou presumir que está todo mundo dizendo sim. Eu topo. Então, dicas. Algumas dicas para o jejum. Primeira coisa, é verdade, consulte o médico. Porque se o médico falar para você, olha, para você não é bom fazer o jejum. Então, não fique triste. Há outras opções. Ok? Por exemplo, você não pode jejuar porque você tem algum problema de saúde. Mas você pode se abster de algo para você essencial, é básico. Você pode se abster disso, dizer não para isso. E no lugar disso, você buscar a vontade de Deus. Quando eu estava ouvindo a pregação do John Piper, ele disse de uma moça da igreja dele, que não podia, porque ela fazia as reuniões de negócio justamente na hora do almoço. Fazia parte do trabalho dela. Seria muito complicado. Ela buscou a Deus uma direção. E ela entendeu que ela podia abrir mão de um certo programa que ela amava na TV durante 1 mês. E no lugar de ficar assistindo esse programa, buscar a Deus. Através da meditação, da oração, do estudo, da adoração e um monte de outras disciplinas que ela poderia fazer. Então você pode também se abster de algo que você ama, algo que é básico, algo que é legítimo, e se dedicar, no lugar dessa coisa, buscar a Deus. Isso te fará muito bem. No caso de você poder, ter condições de fazer um jejum de alimento,
Outra dica, comece com jejum. O jejum parcial você tira o sólido, mas continua tomando líquido. Tá ok? Quem nunca fez jejum, não vai me fazer um jejum absoluto, por favor. Não vai me fazer um jejum total. Começa pelo parcial, tá? Eu vou dar mais algumas ideias. Esse jejum parcial você pode fazer da seguinte maneira. Jantou hoje? Então agora você só janta amanhã. E assim você vai pular 2 refeições, o café da manhã e o almoço. E no lugar do café da manhã, o que você faz? Busca o reino de Deus. Na hora do almoço, o que você faz? Busca o reino de Deus. E terceiro, você continua trabalhando, você tem que fazer as suas coisas, só que você vai realizar os seus deveres com um espírito diferente. Você vai encarar tudo aquilo como um serviço sagrado, como se você estivesse fazendo para Jesus. E de fato estará. Tudo isso vai ser uma bênção na sua vida. 4, dedique o tempo das refeições para buscar o reino de Deus, já falei. 5, quebre o jejum com frutas, vegetais frescos e alegria. Você está buscando o reino de Deus. Tem coisa mais gostosa para buscar? Tem tesouro mais precioso? Não, então você escolheu a boa parte. Então fica muito feliz. Mas não me vá comer um churrasco no final do seu jejum. Por favor. Tá? Comece com jejum parcial, depois de 2 a 3 semanas você pode tentar um jejum total. Aí o que você faz? Corta a comida, desde uma janta até na outra, mas pode beber a sua aguinha, tudo tranquilo, não vai tirar a água, por favor. Depois de treinar isso durante bastante tempo, você pode tentar ir um pouquinho mais, um jejum de 36 horas, e vai ter um grande impacto na sua vida. Você vai estar dizendo para Deus, Deus, eu quero você desse tanto. Eu quero o seu reino desse tanto. A minha sede é essa, a minha fome é essa. Ok, pessoal? Amém? Quem topa? Quem quer o reino de Deus na família, na casa, na igreja? Eu não vou fazer sozinho então. Então tá, escolhe o dia. Lá na igreja de John Piper, ele estabeleceu quarta-feira. Eu vou deixar livre porque depende do seu trabalho. Você precisa organizar a sua agenda. Mas escolhe o dia. Eu estou pensando em fazer da terça para quarta. Janto terça, janto quarta. E aí depois continua normal. Agora é um mês. Ok? Então nós vamos fazer em todo o mês de maio. Um dia na semana, jejum. Não é algo religioso. Cuide da intenção do seu coração. Algumas pessoas marcaram a festa para evangelizar os amigos. Quando que vai ser? O meu grupo marcou para a última semana de maio. Olha aí, mais um motivo para a gente jejuar. Para que Deus produza salvação no meio das nossas festas. Para que as pessoas vejam o reino de Deus na vida delas. Aí, tá bom? Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar